locomotiva. Vamos falar um pouco, então, da década seguinte, dos anos 80? Vamos. A década de 80, eu acho que ela começa já com a colhedeira, porque o Afofador ela termina em 79. Em 90, em 80, 81, a gente já está na colhedeira. E, ao mesmo tempo, em 82, a gente faz a locomotiva, que eu falei para você, e no mesmo ano tem a oportunidade, com o programa nuclear, nós percebemos que no programa nuclear, para fazer Angra, havia uma série de possibilidades de projetos de complementares do acordo que beneficiavam outras áreas. E eu descobri que você poderia, tinha alguns projetos que dinheiro que a gente podia pedir da Alemanha para ter um laboratório de ergonomia. A Fraunhofer Institute de trabalho em Stuttgart, na Alemanha, ela tem um laboratório extremamente interessante de avaliação de produtos. E nós fizemos esse acordo com a Alemanha, que significava montar um laboratório no Brasil com equipamentos para fazer medidas e para fazer som, temperatura, avaliação de postos de trabalho, inclusive com sistemas de filme e simulação, que era uma coisa absolutamente nova na Alemanha, que eles estavam usando, e mandar 4 técnicos da Fraunhofer, 3 por 3 meses cada um e 1 por 1 ano e meio. Então, a gente teve esse suporte desses alemães, que foi uma coisa muito agradável, e nós começamos, então, a fazer projetos de avaliação de produto. É aí que entra, inclusive, essa questão da avaliação dos tratores, que a gente faz alguma coisa de simulação nesse laboratório. Tá? E nós, ao mesmo tempo, a gente decide que vai trabalhar com deficiente, não vai trabalhar mais com a parte agrícola, termina-se a colhedeira. O problema do álcool de mandioca é eclipsado pelo da cana, não porque por grandes motivos, um motivo prático. O custo energético da mandioca não é tão bom quanto o custo da cana. E da cana ainda tem a vantagem, quando a sazonalidade, quando no mercado internacional o açúcar está mais alto, eles vendem o açúcar, né? Então, a mandioca não teve a repercussão que poderia, teve inclusive uma luta de governo, algumas pessoas eram contra, o ministro da Energia sempre foi favorável à cana e não à mandioca. Então, e a gente ficava, por rebarba, isso acabava refletindo. E nós, então, por todos esses motivos, fizemos um novo plano estratégico para a divisão, que essa altura se chamava divisão. Essa altura já estava no organograma do INT, vamos dizer assim, foi um passo adiante. Nós já não éramos os hóspedes, nós éramos integrantes da casa. Isso faz uma diferença. Nós continuamos com lei trabalhista e continuamos com uma equipe muito pequena. Nós éramos 4 ou 5 na época só. Isso significava que, para fazer projetos, nós precisávamos ter estagiários. Então, os estagiários era fácil de contratar, porque a gente podia fazer colaboração com o CNPq, etc. Então, nós tínhamos, a maior parte das vezes, tínhamos mais estagiários do que equipe residente, vamos dizer assim. Isso foi muito importante, porque isso houve uma disseminação de métodos projetuais em muitas áreas. E a outra coisa interessante, eu fiz sempre questão, eu era chefe do grupo, em que a gente não tivesse só pessoal da ESG. Pelo contrário, nós tivemos muito mais estagiários e mesmo profissionais que não eram da ESG. Isso é curioso, né? A nossa equipe era da PUC e só tinha Abramovitz e eu, que éramos da ESG. Abramovitz foi embora em 81, ele saiu, foi fazer o escritório próprio com o Alexandre. E, então, na verdade, a única pessoa que era da ESG era eu. O resto era da PUC e do Fundão. Né? Não havia diferença, vamos dizer assim, técnica entre o que era da ESG e o que não era. Eu acho que isso é importante dizer.
Que a EJA tinha aquele negócio, não, a primeira escola, não era. Todo mundo era muito bom. E o que é que foi? A mesma coisa dos estagiários. Não havia uma predileção para os estagiários da escola A, B ou C. Tá? Então, a gente conseguiu, que foi muito benefício para nós, que tivesse esses estagiários. E, ao mesmo tempo, foi um benefício, eu acho, que para a profissão. Nós, então, entramos na época de fazer duas coisas, principalmente. A parte de pesquisas ergonômicas com esse laboratório e a parte de equipamentos para deficientes, que foi, na época, uma coisa realmente inovadora. Não havia projetos para deficientes. No último encontro de design no Jockey desse ano, houve uma palestra sobre design para deficientes, porque o próximo Bienal de Design, o nome é Design para Todos. Então, vai ter uma inserção da parte de deficientes. E teve uma pessoa lá, que eu, aliás, nem conhecia, ela começou dizendo que os pioneiros tinham sido os designers do NT. Eu, por acaso, estava lá. Foi muito interessante. Ela é uma deficiente, a senhora que estava fazendo isso. Então, o nosso primeiro projeto para deficientes foi para esporte. A equipe do pessoal, os cadeirantes, como eles já se chamavam, nos procuraram e disseram assim, a gente precisa de uma cadeira para basquete, a gente vai a gente nem sabia que tinha esse negócio de paramédica, e vamos fazer. Ah, que ótimo, então nós começamos a fazer, dali, dessa cadeira, como é que a gente faz os protótipos? Você precisa muito protótipo. E, evidentemente, o que a gente tinha, pagava a equipe, mas nada, né? Eles também não tinham dinheiro, então eles pagavam uma parte, e o que nós fizemos isso desde com a colhedeira, a gente fazia uma parceria com a empresa e eles construíam um protótipo. E quando o projeto acabava, eles tinham direito de usar a patente, né? Isso era importante, portanto, ter a patente. Eles tinham direito de usar a patente, usar por um número X de anos e pagar royalties ao INT. Então, isso foi uma das primeiras parcerias do privado com o público, né? E foi muito bom, porque então nós podíamos fazer os protótipos. A mesma coisa com as cadeiras. Uma companhia que fazia cadeira de roda se interessou em fazer cadeira para esporte, que são completamente diferentes, e nós fizemos alguns protótipos. A própria empresa fazia o protótipo. A própria empresa pagava o custo do petróleo, protótipo, produzia o protótipo, fabricava, e depois ela poderia fabricar já o produto definido. Depois da prática de basquete, a gente fez para o atletismo, para a corrida. E eles foram a Seul, e foi a primeira vez, se não me falha a memória, que o Brasil teve uma medalha, que foi uma medalha de bronze, eu acho, com uma das atividades esportivas com cadeira de roda. Depois disso, nós fizemos uma outra cadeira, que era uma cadeira de rodas para uso em habitação. As cadeiras de roda, até hoje, às vezes, elas são muito largas. Então, se você está numa casa, principalmente as casas de baixa renda, cujas portas têm 60 centímetros, as cadeiras não entram. Então, isso era importante, fazer uma cadeira de baixo custo que pudesse entrar em qualquer ambiente. Foi feita. Tem uma curiosidade que quando eu fui para a Inglaterra fazer meu doutorado, eu fiz uma apresentação e eu apresentei essa cadeira, que foi feita em 89, e o hospital de escola de Nottingham se interessou em importar essa cadeira. E não foi possível, porque não havia empresa ainda com estrutura para exportar, né? Eles ficaram muito interessados no projeto, porque a minha tese de doutorado foi na área médica. A outra coisa que nós fizemos, então, nessa área de deficiente, foi um kit para deficientes visuais, que foi um pedido do Benjamin Constant, e, antes disso, um sistema de comunicação para crianças com paralisia cerebral, que foi feito com o Instituto de Biomédica da Universidade de Campinas. Ao mesmo tempo, foram 4 projetos que a gente fez nessa década, 4 projetos grandes,
que a gente... E tudo isso assim, não é um projeto pequenininho, porque você tem que experimentar, voltar, produzir de novo. Então, é um projeto mais longo, né? Eles não duram menos do que um ano, 10 meses. Esse para cerebral, pessoal com paralisia cerebral, foi curto. Eu me lembro que foi curto. Foi eu mesmo que... Eu que desenvolvi esse projeto, o pessoal de Campinas, eu e um outro designer, e não demorou. Esse projeto foi um projeto de 7 meses, 8 meses. Eu já estava na bica para ir embora, foi uma coisa rápida. Nós continuamos a fazer pesquisas. Nesse meio tempo, nós fizemos a primeira pesquisa grande, com 3.100 pessoas. Nós começamos a fazer uma pesquisa para o Exército Brasileiro, que eu... Antropometria, que eu também conduzia. E aí eu fui embora fazer meu doutorado. Esse é um grupo que ainda existe, teve vários prêmios internacionais depois disso. Ele tem hoje 40 anos, né? Exatamente 40 anos. É o único grupo de desenho industrial que começou, continuou e ainda produz, porque os vários outros da década, até o do CETEC começou um ano antes da gente, mas ele não continuou. Então, é o único que tem essa carreira, vamos dizer assim, eu acho, de resistência e penetração. Formou dezenas de profissionais com a sua equipe de estagiários. E, hoje em dia, essa parte de antropometria gerou um laboratório tridimensional que nós temos de pesquisa. É o representante do projeto César para a América Latina, tem um projeto mundial de antropometria, e que o projeto César, na América Latina, quem é o chefe desse laboratório é o INT. Tá? Então, as coisas continuam.